Sou o Sensor Stu, mordendo a parede do tempo. O Irã enfrenta sua maior crise em 100 anos. O Irã, que resistiu aos ataques de Israel e sanções, agora enfrenta colapso por falta de água. Hoje, vamos analisar esse assunto, começando pelo que ocorre dentro do Irã. No Irã, a falta de água causa cortes em cidades como Tabriz e Teherã, equivalentes a Seul ou Busan aqui. A razão é a falta de água. Autoridades iranianas cortaram pela metade a pressão da água em Teherã, causando restrições em 80% das residências para economizar água. Como a população de Teherã, no Irã, é de cerca de 10 milhões de pessoas, isso afeta um número muito grande de pessoas. Dizem que, em alguns casos, os moradores que vivem em apartamentos de andares altos nem sequer recebem água. As pessoas que têm condições financeiras tentam instalar caixas d'água, mas como não chove, não há água para armazenar. O presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, declarou no dia 10 no horário local, para toda a população, que o Irã está enfrentando uma grande crise neste momento. Pezeshkian afirmou que a falta de água é um grande problema em Teherã e em todo o país. O Irã é um país que sofre cronicamente com a escassez de água devido ao clima seco. No entanto, este ano a situação ficou ainda mais grave. Só neste ano, a quantidade de chuva na região da capital diminuiu em 45%. Como quase não choveu, a água disponível para uso também ficou limitada. Desde 2024, confirmou-se que 23,56 bilhões de metros cúbicos de água entraram em todas as represas do país. Isso representa 42% a menos que o mesmo período do ano passado. Se a chuva continuar não caindo e essa situação persistir, muitos especialistas preveem que o Irã enfrentará uma escassez total de água no final de setembro e que casos de pessoas morrendo por falta de água ocorrerão com frequência. O problema é que, como mencionei, a água deve se esgotar completamente por volta do final de setembro. Em algumas regiões, esse fenômeno já está sendo observado. No Irã, existem 12 grandes barragens que fornecem muita água potável para rios e para a agricultura. As 12 principais barragens tiveram armazenamento reduzido para até 10%, e em algumas regiões ficou abaixo de 5%. Já é praticamente como se toda a água tivesse se esgotado. O problema ainda maior é que o nível dessas barragens não está apenas baixo, mas elas estão praticamente perdendo sua funcionalidade. Quando o armazenamento fica abaixo de 10%, a água restante na barragem é poluída e difícil de usar para consumo ou agricultura. No fim, sobra na barragem água imprópria para consumo. Se o nível da barragem ficar muito baixo, não há geração hidrelétrica, prejudicando o fornecimento de eletricidade. Se faltar água e eletricidade ao mesmo tempo, a base da vida das pessoas desmorona e os moradores acabam tendo que se mudar para outra cidade ou vila. Isso pode causar migrações em massa e instabilidade social. Claro, o governo do Irã está tentando apresentar várias soluções para resolver isso, mas, enquanto a causa fundamental, que é a falta de chuva, não for resolvida, o problema da escassez de água provavelmente não será solucionado. Além disso, não parece que estejam tentando importar água de outros países. O presidente deposto do Irã trabalha 24 horas por dia para levar água da represa próxima a Teherã ao centro e anunciou um plano para garantir o abastecimento neste outono. Além disso, estão tentando economizar ao máximo a água, adotando medidas de curto prazo, como o fechamento de repartições públicas e a redução do horário de trabalho nessas cidades. E também estão cortando o fornecimento de água por 12 horas nos locais que consomem muita água. Parece que chegaram ao limite. Como já disse, o volume de água em 12 grandes represas do Irã caiu para menos de 10% e em alguns pontos o fundo está exposto. A menos que chova, não parece que isso vá ajudar a resolver a crise hídrica. A crise hídrica desta vez pode ser causada em parte pela falta de chuvas. Analistas apontam que a crise resulta de anos de má gestão da água e desequilíbrio entre oferta e demanda, causado pelo homem. Segundo a Cable News Network, o consumo excessivo de água subterrânea, agricultura ineficiente e uso urbano negligenciado causaram a falência hídrica do Irã pelo uso irresponsável da água. O Irã usa demasiada água subterrânea e, em certas áreas, ela já acabou. Assim, quando precisam da água, muitas vezes não conseguem mais utilizá-la. Com o esgotamento da água subterrânea, algumas regiões afundaram mais de 25 centímetros por ano. O problema agrícola é sério. O Irã usa cerca de 90% de sua água em agricultura e indústrias que consomem muito. Já é um país com escassez de água, mas ainda assim consome muita água. Então, não tem como não ser um problema.
Além disso, o Irã é um dos países com maior consumo médio de água por família. O consumo médio mundial de água por pessoa é 98 litros. Mas no Irã, o consumo é de cerca de 157 litros por dia. E em grandes cidades como Teherã, dizem que chegam a usar mais de 400 litros por dia, como se vivessem dentro da água. Como as pessoas estão usando água de forma tão indiscriminada, a velocidade do esgotamento aumentou na mesma proporção. O Irã está tentando reduzir esse consumo de água, mas parece que não consegue mudar facilmente algo que já virou parte da cultura. Algumas pessoas podem pensar assim: como a água está em falta, algumas pessoas podem pensar que seria possível importar água de outros países ou adotar tecnologias de dessalinização da água do mar. Mas isso também é muito difícil, porque, atualmente, o Irã é um país que está sob vigilância da comunidade internacional devido ao desenvolvimento nuclear. Por isso, outros países têm dificuldade em ajudar o Irã. O Ocidente e Israel, cientes disso, parecem querer se aproveitar da crise hídrica do Irã. O primeiro-ministro Netanyahu chegou a ironizar o Irã, afirmando que daria água ao país se os iranianos derrubassem o regime. Se apenas derrubarem o regime. Ele declarou que os melhores especialistas em recursos hídricos de Israel forneceriam à população iraniana tecnologia e know-how em dessalinização de água do mar. Na verdade, Israel é um país de alto nível em tecnologia de dessalinização de água do mar e está pressionando o Irã com base nessa tecnologia. Recentemente, Reino Unido, França e Alemanha ameaçaram retomar sanções ao Irã caso não haja negociações nucleares, e enviaram uma carta. Nesta carta, estava escrito que, se não chegarem a uma solução diplomática até o final de agosto de 2025 ou não aproveitarem a oportunidade de prorrogação do prazo, sanções serão impostas. Sobre isso, o Irã não se pronunciou de forma alguma. No entanto, como não se espera que o Irã abandone seu programa nuclear, prevê-se que em breve o Reino Unido, a França e a Alemanha imponham sanções adicionais. E se a crise de água no Irã durar muito tempo, e não só alguns dias ou semanas de desconforto? O destaque inicial é a instabilidade social interna. O Irã já enfrentou diversas manifestações anti-governo. Claro, o regime não foi derrubado, mas quando se trata de questões que afetam a subsistência, protestos anti-governo costumam acontecer com frequência. Provavelmente continuará parecido, mas agora a crise envolve diretamente a sobrevivência das pessoas, relacionada à água, não só ao custo de vida. Se faltar água, haverá sede e hospitais terão problemas, causando grande revolta popular. Se houver grandes protestos em cidades como Herã, o governo do Irã pode acionar o exército e a guarda revolucionária para contê-los. Uma repressão autoritária aumentaria a resistência e as críticas de repressão política para encobrir a crise da água, tornando a desconfiança no governo incontrolável. No final, isso leva a um ciclo vicioso. O impacto econômico também é devastador. Em primeiro lugar, o colapso da agricultura já está se tornando realidade. O Irã produzia trigo e cevada, mas a falta de água reduziu drasticamente a produção. Culturas que exigem muita água, como arroz, açafrão e frutas, tornaram-se quase impossíveis de cultivar. Os agricultores estão sendo empurrados para a falência, o êxodo das áreas rurais está aumentando e refugiados da água começarão a surgir dentro do próprio país. Se a base agrícola colapsar, dependeremos de importações de alimentos, mas sanções e falta de moeda estrangeira tornam isso quase impossível. Assim, após a crise da água, teremos também uma crise alimentar, afetando inclusive a indústria. O núcleo da economia iraniana é o petróleo e a indústria petroquímica, mas esses setores também não podem operar normalmente se o fornecimento de água de resfriamento e água industrial for interrompido. Se uma grande refinaria parar, o volume de exportação diminui e a receita nacional cai drasticamente. A escassez de moeda estrangeira dificultará a importação de alimentos e itens essenciais, agravando a situação da população. A escassez de água vai além da falta de água potável, tornando-se uma crise estrutural que afeta toda a economia do país. Outro ponto preocupante é o alto preço da água. Em algumas regiões, já há estoque de caixas d'água e água mineral. Com o passar do tempo, a água pode se tornar um recurso mais valioso do que o petróleo. Quem tem dinheiro pode sobreviver estocando, mas os mais pobres podem acabar sem acesso à água. Ao final, a polarização social deve aumentar, com alto risco de conflitos entre quem possui e quem não possui água. Especialistas alertam que o Irã enfrentará em breve uma crise dupla de alimentos e água. A escassez de água está levando ao colapso da agricultura e, como resultado, à queda na produção de alimentos, criando um ciclo vicioso. Importar água é difícil, e importar alimentos também é complicado. Internamente, os protestos e a instabilidade aumentam, enquanto externamente o Irã enfrenta sanções e pressões da comunidade internacional ao mesmo tempo. Apesar do orgulho do regime iraniano por seu controle, diante da sobrevivência, será difícil resistir. Se a crise continuar, o Irã deixará de ser só um país com falta de água e se tornará uma nação em crise, ameaçando a estabilidade do regime. A comunidade internacional já percebeu isso e está pressionando o Irã.
E vocês, o que acham da atual crise hídrica do Irã? Por favor, deixem seus comentários também. Vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado.